Marta Suplicy foi demitida então por Ricardo Nunes, depois de aceitar aquela oferta ali do presidente da República para integrar a chapa de Boulos. E ela pode ter que enfrentar alguns constrangimentos para se aproximar do partido aliado, né? Em eleições passadas, ela trocou farpas com o PSOL, especialmente com a deputada federal Luísa Erundina. Secretária de Relações Internacionais da Prefeitura até ontem, Marta tinha viajado a Brasília no dia anterior para o encontro com o presidente da República, ocasião em que teria sido convidada a se filiar de novo ao Partido dos Trabalhadores, embarcar no projeto de Boulos na Prefeitura da capital paulista. Mas a própria Marta Suplicy lá atrás, como senadora, votou pelo impeachment da Dilma. Isso gerou uma rusga muito grande com alguns integrantes do PT. E conto a vocês que Marta marcou um almoço com Guilherme Boulos para o próximo sábado aqui em São Paulo. Vai ser o primeiro encontro aí deles para debater então essa possibilidade da chapa. O que o Nunes disse? Que Marta contou para ele que ela já aceitou integrar a chapa, que já está tudo certo e que agora falta essa conversa aí. E quem também deve participar do encontro é o deputado federal Rui Falcão, que articulou essa chapa aí da Marta com o Boulos. Como é que vocês veem, então, essa formação que agora sim já está tomando corpo, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, duas coisas. É a consolidação dos blocos da direita e da esquerda. A esquerda unindo agora, trazendo o PT para dentro da aliança. Eu acho que Marta Suplicy vai estancar uma divisão que existia dentro do PT paulistano, que queria ter candidatura própria e se opôs contra o Boulos, principalmente o que eu chamo os irmãos Tato, né? Eles eram contrários à indicação do Boulos, que o PT precisava ter candidato próprio, então isso estanca uma certa dissidência dentro do partido, né? E outra coisa, que traz uma pessoa que tem voto em alguns bairros importantes, ou seja, a Marta tem voto na região vermelha da cidade de São Paulo. Então vai consolidar, vamos dizer assim, o peso dessa aliança do Boulos nessas regiões onde o PT já tem voto, mas é importante... Onde seriam essas regiões? Você tem a região sul ali, principalmente de São Paulo ali, é uma região muito forte ali. Quando você pega o mapa de São Paulo, você tem aqui a região oeste, que é bem azul, né? Mas a região sul ela é bem vermelha, né? Então isso é importante, porque algumas coisas que Ricardo Nunes fez pode roubar um pouco desse voto. É a história do ônibus gratuito aos domingos, tem coisas que tem uma certa simpatia da população aí. Então isso acerta, sim, vamos dizer, essa aliança final da esquerda em torno de Boulos. E do outro lado, Ricardo Nunes, com o apoio do Bolsonaro, também consolida totalmente o apoio da direita. Então, ainda tem algumas rusgas. Hoje mesmo, União Brasil estava brava, dizendo que talvez ia lançar o Kim Kataguiri, mas não vai nunca, porque o dono do União Brasil em São Paulo é o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara é total aliado do Ricardo Nunes. Então, assim, não tem a menor chance disso. Isso é só joguinho de cena. Assim. Então, a direita vai estar unida em torno de Ricardo Nunes e a esquerda vai estar unida em torno de Boulos. Então, isso consolida um cenário que deixa muito pouco espaço para uma terceira via na cidade de São Paulo. Piperno, você lê esse mesmo cenário? Eu leio sim, concordo com o Dávila nisso, porque essa eleição, ela cada vez mais vai ficando muito parecida com a última eleição para presidente. Os dois blocos, eles acabaram se fixando muito prematuramente, muito cedo, tanto que depois o Lula teve 48,4% dos votos, o Bolsonaro teve 43%, os dois com votações muito expressivas. Não havia nenhuma outra candidatura forte, tão representativa ao centro, ou pelo menos alguma de centro-direita ou de centro-esquerda. O Ciro, que se imaginava talvez fosse chegar aos 2 dígitos, acabou desinflando a tal ponto de terminar com menos de 3%. Então eu acho que essa eleição, em relação a isso, ela não vai ser muito diferente. Claro que a gente ainda está em janeiro, faltam aí 9 meses e meio, muita coisa pode acontecer e tal, mas eu acho que a tendência é essa. Em relação a Marta, é óbvio que ela vai enfrentar muitas resistências do PT. Marta, a apóstata, né, de 2015 e 2016, todo mundo vai se lembrar, né, do buquê lá para Janaína, do voto contra a Dilma. Tem um rol imenso, Martaxa. Tem bastante coisa. Agora, ela é importante exatamente por conta do trânsito e de um eleitorado cativo que ela tem nas franjas da cidade, no extremo sul e no extremo leste. Nós não podemos esquecer que até outro dia,
O Ricardo Nunes, prefeito, ele era alvo até de um certo deboche. Ele não tem carisma, porque, enfim, a prefeitura está com os cofres abarrotados, mas o prefeito não faz nada e tal. E ele pontuava muito mal, né? Perto de um dígito, às vezes, 12, 13 e tal. Nas pesquisas mais recentes, já está aparecendo ele já aparece com 24%, 25%, já está perto do Boulos. Então, veja, ele cresceu muito. É óbvio que o PT está bem atento a isso. Falou, opa, pera lá, esse cara com essas medidas um pouco mais populares, ele inclusive começa a entrar em redutos nossos. Porque quando chegar o momento da definição, ele não vai precisar de muito esforço, por exemplo, ele não vai precisar tentar convencer o eleitorado lá dos Jardins. Esse eleitorado vai votar nele naturalmente, mesmo que não goste. Agora, o problema é o PT perder para ele votos nessas franjas. E um outro detalhe que eu acho também importante. Não adianta a Tatolândia espernear, porque na última eleição para prefeito, a votação do PT ficou em um dígito. O PT, ele vai minguando aqui na cidade de São Paulo, a gente tem falado isso sempre. Não tem outro. Quem tem voto aqui na cidade de São Paulo é o Lula. Mas até onde eu sei, o Lula não é candidato a prefeito. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a reação do Nunes também com a demissão da Marta Suplicy, aconteceu na tarde de ontem. Nunes disse que não fica nenhuma rusga, ele não falou em traição, mas ele não escondeu o incômodo que teve sobre os motivos que foram apontados pela agora ex-secretária de Relações Internacionais da Prefeitura para a saída dela do cargo, né? Porque ela mencionou que a aproximação dele com Jair Bolsonaro fez com que ela não pudesse estar no mesmo palanque que ambos e, diante do convite do presidente da República, ela decidiu aceitar. O Nunes chamou isso de conversa fiada, mas nós temos um trecho também que fala e que mostra exatamente o sentimento dele. Vamos lá. Ela disse que aceitou, que havia conversado com o presidente Lula e que havia aceito. A conversa foi boa, né? O tempo inteiro ela falando do carinho que ela tem por mim, da administração, da boa administração. Foi mais de uma hora de conversa e desse tempo, além de grande parte o marido dela que falou, mas da parte que ela falou, sempre fazendo elogios às políticas públicas do governo, avanço na questão da primeira infância, do combate ao racismo, das ações na periferia. A Marta era uma conselheira minha, gente. A Marta não precisava marcar hora comigo. Ela entrava na minha sala qualquer dia, qualquer hora, né? 3 anos, não é pouco tempo, né? É aquele lance, né? Marta era a minha, né, pessoa que entrava ali na minha sala e falava comigo quando quisesse. Mas ele trouxe um outro trecho também falando sobre a questão da aproximação dele com o Bolsonaro. Dá uma olhada. A gente nunca vai agradar a todos, né? E a gente tem que ter transparência nos processos. Eu sempre falei, né? Não foi o presidente Lula que contou para ela que eu quero o apoio do Bolsonaro, concorda? Você ficou sabendo pelo presidente Lula ou porque eu falei várias vezes? Então, gente, o fato tá posto, né? Isso não cola. O presidente Bolsonaro foi almoçar comigo na prefeitura. Não cola, Alan Gani. Não cola mesmo, ele tem razão em relação a isso. E a Marta é uma política experiente. Isso é conversa para boi dormir. Vocês gostam desses rame-rame político. Exatamente. Tá todo mundo aqui. Até porque essa aproximação do Nunes com o Bolsonaro, ela não é uma aproximação ideológica. O eleitor do Bolsonaro até vê com certa desconfiança. Ricardo Nunes votará em Ricardo Nunes contra o Boulos. Não porque gosta do Ricardo Nunes, é porque não tem outras alternativas. Inclusive, se sair o Ricardo Salles, vota no Salles, mesmo que o Bolsonaro mandar votar no Nunes. Isso aí foi costurado pelo Valdemar da Costa Neto. O Ricardo Nunes faz a velha política. E, obviamente, a Marta Suplicy, com vários cargos legislativo, ministério, prefeitura de São Paulo, ela sabe que política funciona assim, não é uma afinidade ideológica. O problema é que o coração dela é petista, né? Ela saiu do PT, mas o PT nunca saiu de Marta Suplicy. E é óbvio que ela também quer voltar de uma maneira mais expressiva para a política. A vice-prefeitura na cidade de São Paulo é um grande holofote. Coloca a Marta Suplicy novamente no jogo. Coloca a Marta Suplicy novamente nos holofotes para, eventualmente, um cargo de deputada federal, um ministério, senadora, algo do tipo. Então, é bom para ela, é bom também para Ricardo Boulos, não só pelo trânsito... Guilherme Boulos. Guilherme Boulos.
é muito Ricardo. Você deu uma chipada aí entre os dois já. Ricardo Mas Guilherme Boulos, não só pelo trânsito que ela tem na periferia, né, no extremo sul da cidade de São Paulo, como Capão Redondo, Grajaú, extremo leste também, mas também pela conversa com o empresariado. Ela é uma espécie de seguro para Guilherme Boulos, né? Se Guilherme Boulos eventualmente ganha e, olha, começa a fazer muita maluquice, o empresariado sabe que tem no banco de reserva, tendo um processo de impeachment, Marta Suplicy, e essa conversa melhor com o setor empresariado. Então, não só em relação aos mais pobres, mas também esse trânsito em relação às elites. Fala, Vilela. Olha, eu só acho que a gente tem que combinar com os russos primeiro. Não adianta a gente imaginar apenas em deixar claro que a escolha do cidadão de São Paulo vai ser entre um esquerdista radical, que é Boulos, e entre Ricardo Nunes, que é uma pessoa que está entre o centro e a direita, mas o centro não o vê como centro e a direita não o vê como direita. Eu vejo aí dois flancos que vão ficar abertos e que de agora até julho, quando iniciam as convenções, muita água pode rolar. Primeiro lugar, no campo da direita, São Paulo tem um eleitorado muito significativo no campo da direita. E esse eleitor não se identifica com o Ricardo Nunes. Amanhã ou depois, contra o Boulos, ele até pode votar. Mas até lá eu vejo que muita coisa pode acontecer. Segundo, existe também a falta de um nome de centro. E esse nome de centro que eu vejo é Tabata Amaral. Tabata Amaral, ela é uma pessoa que tem potencial para crescer ainda mais em relação ao que ela tem. Então eu acho que é muito cedo, tem muita coisa para acontecer aqui na disputa da Prefeitura de São Paulo. Quer arrematar algo, Dávila? Não, duas coisas importantes. Primeiro que eu acho que esse tratamento cordial do Ricardo Nunes com a Marta Suplicy é para inocular, talvez, esse voto na periferia onde a Marta tem voto. O Ricardo Nunes vai chegar e falar, olha, foi minha secretária há 3 anos, elogiou o meio que dá uma minimizada no impacto político, né? Ainda consegue dar uma entrada ali na região. Olha, sou amigo da Marta. Agora, o Vilela traz uma coisa que eu acho difícil de acontecer, que é algum partido de médio porte ou grande porte lançar um candidato. Por quê? Porque as alianças vão se solidificando de uma certa forma que até está o loteamento da prefeitura. Bom, se um partido desse decide não apoiar o Ricardo Nunes, lançar um candidato, vai estar fora da aliança, vai estar fora das secretarias depois, vai ser difícil compor. Então, eu acho muito difícil isso acontecer. Vamos pegar 2 partidos. Um é o PL, é o partido do Bolsonaro. Muito difícil o Valdemar Costa Neto, nessa altura do campeonato, vai chegar no meio da convenção lá, no segundo semestre, e falar assim, não, agora vamos lançar um candidato. Difícil, porque a coisa vai sendo feita. Essas alianças começam a ser construídas agora. E quem sair agora, quando voltar, não tem espaço no governo. E o outro é a União Brasil. Como eu disse aqui, é o partido em São Paulo, na cidade de São Paulo, do presidente da Câmara, o Milton Leite, que é uma pessoa muito ligada ao Ricardo Nunes, né? Então eu não vejo muito espaço para os grandes partidos. O que pode acontecer é um desses candidatos, o Ricardo Salles ou Kim Kataguiri, sair do partido e para uma agremiação menor para disputar a eleição. Acho difícil. E entendo, sim, como o Vilela bem colocou assim, que a Tabata pode crescer num eleitorado de centro. E acho que também a Marina Helena, do Novo, também tem um grande potencial, porque ela foi um braço direito lá do Paulo Guedes. Na hora que isso começar a ficar claro na campanha, esse eleitor de direita vai falar, pô, olha, tem aí uma mulher preparada, ligada à equipe do Paulo Guedes, disputando a eleição de São Paulo e tal. Então, acho que pode mexer um pouco o quadro, mas que eu vejo essa solidificação desses 2 grandes blocos, Boulos e Ricardo Nunes, neste momento da fotografia, vejo, as outras candidaturas podem crescer. E crescendo é bom para a política, mostra um sinal de que é possível começar a arejar um pouco esse excesso de polarização que nós vivemos, que tão mal faz ao país e à democracia. 5h50, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês, hein? Mas não saiam daí, já vocês estão de volta. Bom, só para arrematar, tanto Nunes quanto Marta Suplicy ficam numa situação delicada em relação a ataques um ao outro, exatamente porque trabalharam juntos. Tanto Marta já deixou claro que não pretende fazer isso na campanha eleitoral e Nunes também ali passando um paninho na conversa com os jornalistas, dizendo que ela é uma grande amiga e entrava no gabinete dele quando bem entendesse.